A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E nós estamos comentando o capítulo 2 do livro de 1 Samuel. Estamos nos livros históricos do Velho Testamento, na nossa leitura bíblica diária. E Deus tem abençoado a vida de cada um de nós que participamos desse lindo projeto aí da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, a nossa amada igreja. O coordenador é o nosso pastor Gedeon Júnior e eu agradeço pelo convite e a nossa pastora Loide Ramos pela confiança. Ontem nós falamos do Cântico de Ana e hoje, irmãos, nós vamos continuar estudando aqui a partir do versículo 11. Ontem nós fomos até o versículo 10 e hoje nós vamos continuar do versículo 11. Nós vamos falar hoje sobre a decadência de Siló, do versículo 11 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E, dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Todos nós sabemos que Ana e Eucana eram de Ramá. A Bíblia diz que Samuel nasceu em Ramá. Mas a Bíblia diz que Eucana, o esposo de Ana, ele ia de ano em ano em Siló oferecer sacrifícios a Deus, porque o ponto de adoração de Israel encontrava-se em Siló. Era lá que estava o tabernáculo e a arca da aliança. E Eli, ele era o sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele tinha 2 filhos. Um se chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. E a palavra do Senhor diz que esses homens eram maus, eram homens ímpios e que se aproveitavam do povo. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Eucana, quando Samuel nasceu, ele vai até Siló para poder fazer mais um sacrifício. Está no capítulo 1, versículo 21. Mas a palavra do Senhor diz no versículo 22 que Ana não vai, Ana fica. E a Bíblia dá um motivo, porque Samuel ainda estava naquele período de amamentação, não tinha sido desmamado. E isso era num tempo aí de 3 anos. Quando Samuel é desmamado, no versículo 24 do capítulo 1, a Bíblia diz que Ana leva Samuel até Siló para poder cumprir o seu voto, onde nós começamos a ministrar no dia de ontem. Então, ontem, quando ela faz aquele cântico, ela está diante do sacerdote Eli, que era o sacerdote do tabernáculo, o sumo sacerdote, e ali ela oferece seu filho ao Senhor em Siló, diante do sacerdote Eli.
Então todos nós sabemos que o local de adoração, o local do sacrifício era em Siló. Josué 18:1 diz: "E toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles." Josué 18:1. Eucana então cumpria uma vontade do próprio Deus, porque a Bíblia diz que 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. E em Siló se comemorava 3 grandes festas: festa dos pães asmos, festa das semanas e festa dos tabernáculos. E a Bíblia diz em Deuteronômio 16:16 que ao irem a estas festas não deveriam ir de mãos vazias. Diz a palavra do Senhor: porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, para entender, Ana está em Ramá. A Bíblia diz que Eucana ia a Siló clamar a Deus, entregar ali o seu sacrifício, oferecer o seu sacrifício a Deus. Ana então fica amargurada de alma, ela clama ao Senhor por um filho, Deus atende a sua oração. Então ela volta para Siló depois. No versículo 21 do capítulo 1, Eucana fala que vai a Siló e ela fala: eu vou esperar primeiro Samuel ser desmamado. Quando Samuel for desmamado, eu irei. E Eucana fala: tranquilo, faz o que você achar bem melhor, o que você achar por bem, você faça. E ela fica. Quando Samuel completa 3 anos, que é o período do desmamar, quando Samuel completa 3 anos, onde ele é desmamado, então ela vai a Siló e ali ela cumpre o seu voto e ela oferece Samuel a Deus. Então Samuel, ele ficou ali sendo um ajudante de Eli. Eli é o sumo sacerdote do templo que está em Siló. E Samuel, então, já rapazinho, ele fica ali ajudando, sendo um ajudante do sumo sacerdote Eli. E Samuel fazia o quê? Samuel, ele tinha algumas obrigações. Então, nesse papel, as suas obrigações incluía a abertura das portas dos tabernáculos todas as manhãs. Então, toda manhã, Samuel, que foi deixado ali por seus pais, estava ali ajudando Eli, servindo ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ana falou: se tu me deres um filho varão, eu entregarei a ti e ele vai te servir todos os dias de sua vida. Então ele já estava ali no tabernáculo, ajudando Eli. Então ele abria a porta do tabernáculo todas as manhãs. Outra coisa que Samuel fazia, ele limpava a mobília do tabernáculo. Então, ele limpava ali a mesa, ele limpava o candelabro, ele limpava ali o altar, a bacia de bronze, certo? Todos os utensílios que tinham ali, ele limpava. E ele também varria o chão do tabernáculo. Então, à medida que Samuel crescia, ele ajudava Eli nos holocaustos. Então ele estava já habituado com todo aquele processo dos holocaustos. Então, por ser ajudante de Eli, Samuel era também colaborador de Deus, porque ele estava servindo a Deus. Então aqui, irmão, nós temos um aprendizado. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor, estamos fazendo para o Senhor. Então, na igreja, se nós observarmos alguma coisa fora de ordem, não interessa se somos diáconos ou evangelistas ou pastores ou obreiros ou apenas membros da igreja, nós vemos alguma coisa errada, a gente ali procura consertar, arrumar ou apenas avisar: olha, dá uma olhadinha ali, aquilo está fora de ordem, e a gente consegue ajudar e fazer algo na igreja. Estamos fazendo para o Senhor, desde o portão até a igreja, uma água que é colocada no púlpito, um microfone que a gente arruma ali, um banco que está torto, a gente vai e conserta, uma coisa que está em desordem no banheiro ou na cantina, ou alguma coisa que se pode ser feito no estacionamento. Tudo que for feito na igreja, nós estamos fazendo para o Senhor. Tudo que é feito
na casa de Deus é feito também para Deus, porque é a casa de Deus. Então Eli estava servindo ali o próprio Deus. Quando ele abria a porta do tabernáculo, ele estava servindo a Deus. Quando ele limpava a mobília, quando ele limpava o candelabro, quando ele limpava a bacia de bronze e outros utensílios, ele estava servindo ao Senhor. Ele estava servindo a Deus. Nós prestamos um serviço ao Senhor quando executamos tarefas na casa do Senhor, porque nós temos que entender que nós temos que ser úteis na obra de Deus. Nós temos que fazer a obra do Senhor. Então, irmão, nós entramos num momento crítico aqui, nesse texto. Porque quando nós lemos que Siló era o local da adoração a Deus, quando nós vemos que Siló, quando nós entendemos, e já aprendemos isso com o nosso pastor Gedeon Júnior, que Siló era o ponto de adoração de Israel, era o ponto da adoração, onde estava o tabernáculo, a arca da aliança, era ali que estava o sumo sacerdote Eli. A Bíblia diz aqui que a partir do versículo 11 ao versículo 17, Siló entra em decadência. Por que Siló entra em decadência? Porque os filhos de Eli assumem, faz tudo de errado e em desconformidade com a palavra de Deus. Os filhos de Eli abusaram de sua posição de sacerdotes, porque Eli era o sumo sacerdote. Ofni e Finéias eram sacerdotes. E aí eles usaram este poder, eles abusaram de sua posição de sacerdotes para satisfazer sua ganância pelo poder, para satisfazer a sua ganância por posse e controle. E o seu desprezo, a arrogância, tanto para o povo como para a adoração, enfraqueceram a integridade de todo o sacerdócio. Então Eli estava presenciando que os sacerdotes, no caso seus filhos, estavam fazendo coisas erradas diante de Deus, diante do povo, diante do sacrifício, diante do altar. E Eli sabia disso. Ele sabia que seus filhos eram maus, sabia que os seus filhos eram homens ímpios, mas um detalhe importante, Eli pouco fez para corrigi-los e impedi-los. Ele não confronta os filhos, mesmo sabendo que a integridade do santuário de Deus estava sendo ameaçada. Então, como sumo sacerdote, ele deveria ter respondido mediante a correção de seus filhos. Em Números 15, 22 ao 31, pede para fazer, inclusive, um sacrifício para a correção de atos, de situações errôneas, em situações onde há erros. Isso está em Números 15, 22, 31. Então, Eli vai deixando o negócio correr solto. Então, Eli, infelizmente, irmãos, permitiu que seus filhos arruinassem suas próprias vidas e as de muitos outros. Ele não encarou o problema que era tão difícil de ser confrontado. Havia um processo muito grande, um processo doloroso, mas ele foi deixando o barco correr e aí por isso houve uma grande decadência em Siló. Por que houve essa grande decadência em Siló? Porque o texto diz, irmãos, que ali era o local da adoração. Nós vemos que aqui a Bíblia fala que Eli tinha os filhos de Belial. A expressão filhos de Belial aqui significa pessoas más, de nenhum valor. Os filhos de Eli, apesar de terem acesso à lei e a servirem no tabernáculo, não conheciam o Senhor, é o que a Bíblia diz. Não conheciam o Senhor. Eles não possuíam qualquer conhecimento íntimo e pessoal de Deus. A expressão filhos de Belial aqui significa pessoas más, de nenhum valor. Os filhos de Eli, apesar de terem acesso à lei e servirem no tabernáculo, não conheciam o Senhor. Eles tinham acesso à lei, eles tinham acesso no tabernáculo, mas eles não conheciam o Senhor. Isso aqui já era um grande erro. Eli não podia permitir isto. Então eles não tinham conhecimento, eles não tinham qualquer conhecimento íntimo e pessoal de Deus. Porque os sacerdotes, irmãos, eles eram os mestres da lei de Deus.
Os sacerdotes eram aqueles que ofereciam os sacrifícios do povo a Deus. E Eli tinham 2 filhos que eram maus, é o que a Bíblia diz. Eli tinha 2 filhos que eram maus, eles eram filhos de Belial. Então aqui, irmãos, nós vemos no versículo 13 ao versículo 17 que o sacrifício foi alterado por uma arrogância, por uma ganância, por uma atitude de pessoas ímpias e más. O sacrifício foi alterado. Então os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram maus, eles começaram a bagunçar o holocausto, o sacrifício. Porque por direito, isso está na lei, por direito, Levítico 7,34, os sacerdotes tinham direito ao peito e à coxa direita do animal. Então o que os filhos de Eli fizeram? Eles pegavam qualquer parte que quisessem, O direito deles era a parte, o direito que eles tinham era o peito e a cor direita do animal. Então eles faziam o seguinte, eles pegavam qualquer parte que quisesse, e por exigirem a carne imediatamente. Não podia ser assim, porque a carne tinha que ser consagrada a Deus. A gordura tinha que ser queimada no altar. E eles pegavam qualquer parte antes de ser consagrada, antes que a gordura fosse queimada no altar. E isso demonstrava total desrespeito que tinha por Deus e o caráter corrupto deles. Eles eram homens maus, eram homens corruptos. E o detalhe é que Eli não impediu, não fez nada que pudesse impedir. Na minha Bíblia de estudo, aplicação pessoal, o comentarista diz aqui: que erros cometiam os filhos de Eli? Eles tomavam parte dos sacrifícios antes deles serem oferecidos ao Senhor no altar. Eles também comiam a carne antes que a gordura fosse queimada. Isto era contra a lei de Deus. Na realidade, os filhos de Eli tratavam os sacrifícios feitos ao Senhor com desprezo. As ofertas eram dadas para demonstrar honra e respeito a Deus, enquanto buscava-se o perdão pelos pecados. Mas por sua irreverência, os filhos de Eli realmente pecavam enquanto realizavam os sacrifícios. Para piorar ainda mais, também dormiam com as mulheres que compareciam ao santuário. Assim como os filhos de Eli, alguns líderes religiosos menosprezam a fé do povo e tratam suas ofertas para Deus até mesmo com desprezo. O Senhor julga com severidade aqueles que tratam os seus com desprezo ou menosprezam o que é dedicado a Ele. É o que diz aqui o comentário da Bíblia de aplicação pessoal. Então, irmãos, esta foi a grande decadência de Siló. Louvamos a Deus pela nossa igreja, uma igreja que está preocupado em ministrar e ensinar a palavra do Senhor. Eu acredito, irmãos, que tenha denominações que tenham trabalhos como o nosso. Eu acredito sim, mas deve ser pouquíssimos. Mas estamos nessa lista, né? Desses poucos que a cada dia coloca uma palavra, um estudo para poder ensinar a palavra de Deus. Nós temos estudos todos os dias na igreja, todos os dias. Todos os dias nós temos estudos bíblicos para abençoar a sua vida. Isso é uma bênção muito grande. Na quarta-feira é apenas aprofundado, é um estudo da palavra de Deus, onde nós deveríamos colocar como prioridade para estarmos ouvindo, aprendendo a palavra do Senhor. Isso é muito bom. A Bíblia diz no versículo 17, era pois muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Por que os homens desprezavam a oferta do Senhor? Porque os líderes estavam fora da presença de Deus. Eram homens maus, Ofni e Finéias, sacerdotes do tabernáculo.
Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor, os filhos de Eli desonravam a Deus no cumprimento de suas obrigações sacerdotais, com a irreverência e o desrespeito. Aqueles que regularmente ministram com o sagrado correm às vezes o grave risco de lidar de modo descuidado e presunçoso com as obras sagradas confiadas a eles. E mais uma vez, nós temos que agradecer a Deus pelo nosso ministério. Um ministério que se preocupa com a ministração da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que um capítulo são 2, 3, 4, 5, 6, 10 áudios. Capítulo 1 foram 10 áudios. Estamos aqui no capítulo 2, que vão ser 5 áudios. E louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Gedeon Júnior, o qual é um homem que requer e precisa muito de nossas orações. Tanto o pastor Gedeon Júnior como a pastora Loide precisa muito de nossas orações. É o homem que está na frente da área de ensino da nossa igreja. A preocupação do pastor Gedeon Júnior é muito grande, irmãos, e nós temos que agradecer a Deus pela vida dele. Então, um homem que se preocupa em ensinar de forma correta a palavra de Deus, para que o povo entenda e aprenda a lei do Senhor. E graças a Deus por tudo isso. Então, meus amados irmãos, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe, forte abraço e amanhã, se Deus permitir, continuaremos com o estudo da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.